Seja muito bem-vindo àquele bate-papo já tradicional sobre assuntos teológicos do nosso domingo à noite. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante. Nós vamos entender a diferença entre duas palavras que fazem parte da vida do cristão, o remorso e o arrependimento. Aliás, nós vamos procurar exemplos bíblicos também para falarmos sobre isso. Você sabe qual é a diferença entre essas duas palavras? Já estudou sobre? Sabe como elas afetam os nossos sentimentos? Qual é a função delas nas nossas vidas, principalmente na nossa vida espiritual? Você já viu diferença entre elas no texto bíblico? Já consegue trazer aí à mente personagens que viveram isso? Tiveram remorso, tiveram arrependimento, o que isso causou na vida deles, qual foi a diferença? Bom, tudo isso e muito mais você vai acompanhar agora no nosso bate-papo do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. Roda a vinheta que nós já estamos no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. É sempre uma alegria contar com a sua participação, recebê-la aqui no nosso bate-papo, nesse finalzinho de domingo. Domingo, um dia sempre muito agitado, muitas programações nas igrejas, Brasil afora, além daquelas atividades familiares. O pessoal sempre aproveita o domingo para reunir a família, fazer aquele almoço em família. E agora, no finalzinho do dia, a gente poder entrar aí na sua casa e levar muito conhecimento bíblico para você. E hoje nós vamos falar de um tema super bacana, nós vamos entender e conversar um pouquinho sobre a diferença entre remorso e arrependimento, principalmente nessa dinâmica e na questão bíblica, como ela funcionou e como as experiências das personagens bíblicas são relatadas e também como isso funciona na nossa vida, na nossa vida cristã, no nosso dia a dia, qual é a função e como essas duas palavrinhas aparecem na nossa vida também. E para a gente ter esse bate-papo, nós recebemos aqui nos nossos estúdios com muita alegria o Bispo Abel Neto, ele que vai nos ajudar a aprendermos um pouquinho mais sobre essas duas palavras que com certeza fazem parte e muito da vida do cristão. Bispo, seja muito bem-vindo, é uma alegria contar com a sua participação, uma ótima noite para o irmão. Boa noite, Eliezer, boa noite a todos os telespectadores da HIT, desse programa que eu já sou fã, desse canal também, sou fã da igreja. Olha, vai ser bênção demais, viu? Boa noite a todos. Com certeza vai ser bênção, Bispo, porque, e essa é a nossa ideia, de levar aos nossos telespectadores esse conhecimento que muitas vezes passa desapercebido. Por exemplo, durante o nosso bate-papo nós vamos falar de alguns personagens que experimentaram essa diferença nas suas vidas e que muitas vezes a pessoa numa leitura mais rápida assim passa desapercebido. Então o nosso objetivo aqui é que todo mundo se concentre no nosso bate-papo e possa aprender. E eu acho que a gente vai aprender muito, Bispo, principalmente dessa diferença, que eu acho que essa definição talvez seja a grande questão para a gente dar o pontapé inicial no nosso bate-papo, de remorso e arrependimento. E muitas vezes a gente trata essas duas palavras como sinônimos, achando que elas têm a mesma função, mas elas têm significado bem diferente. Será que a gente pode começar por aí definindo essas duas palavras? Pois é, Eliezer. Muitas pessoas até confundem a palavra arrependimento e o remorso. Você vai ver até escritos, literatura, as pessoas relacionando a palavra como se fosse a mesma. Só que a Bíblia Sagrada, ela traz a revelação de tudo que a gente precisa para entender o propósito de Deus, inclusive acerca do arrependimento genuíno e também do remorso. Por exemplo, a palavra arrependimento, ela do grego metanoio, quer dizer mudança de pensamento. E uma definição que eu gosto de usar é quando a pessoa está indo numa direção e no caminho e de repente ela para, porque esse caminho tem muitas pedras, esse caminho tem um lamaçal e ela começa a se sujar. De repente ela para e volta, faz uma conversão. Ela muda de atitude, ela muda de pensamento. Então ela volta e muda a sua direção, o seu direcionamento. Isso é arrependimento bíblico. É quando a pessoa ela muda de atitude, muda de pensamento e volta a fazer tudo
agora da maneira correta. Já o remorso não. O remorso, apesar de ser parecido, o remorso é a mesma pessoa, que do latim quer dizer remorsum, não é? Mas é aquela velha frase da consciência pesada. A pessoa faz coisa errada, mas ela não tem uma mudança. Ela não muda de pensamento. Naquele momento, de alguma maneira, ela sentiu a consciência pesada, porém não teve uma mudança de pensamento, como o arrependimento. É o cara também que está na mesma direção, mas encontra também as pedras, encontra também o lamaçal. Ele para, só que ele não muda de rota. Ele continua na mesma rota e se sujando na lama. Às vezes ele consegue enxergar que está sujo. E tem uma palavrinha também que chama remordere, que também é do latim, que quer dizer voltar a morder. Então, é aquela pessoa que morde a língua e fica ferida e sempre ela está mordendo a língua. Vai comer, vai morder a língua. E a ferida vai aumentando a cada dia. Então, o remorso é a dor da consciência pesada, que aumenta a cada dia, porque não existe uma mudança de atitude e nem existe uma mudança de vida. Então, são palavras diferentes, com significados diferentes, que às vezes as pessoas confundem isso. As pessoas confundem porque elas são realmente muito próximas, né, Bispo? Então, não é nem uma crítica, né? Obviamente, isso é muito fácil de acontecer. Sim. Porque quando a gente fala dessa consciência pesada que remete ao remorso, tem muita gente que faz essa associação com relação àquela questão do Espírito Santo incomodar o cristão. Isso. Então, muitas vezes, a gente faz essa associação e o Espírito realmente faz isso. Talvez... eu não sei se a gente pode trabalhar assim, o arrependimento ele passa primeiro também por essa questão de uma consciência pesada, de você ver que errou e que precisa então de uma mudança. Então o arrependimento ele vai além do remorso. Ele vai além. É como eu falei, ele para, só que ele faz uma conversão, né? Ele sente a dor da consciência também, mas não, e vai além da dor da consciência. Ele faz uma conversão, as suas atitudes agora vai começar a ser diferente, porque ele na verdade, ele teve essa atitude de mudar, essa mudança de pensamento. Romanos 12 vai falar sobre isso, não é? E Paulo falando, olha, rogo-vos, pois, irmãos, né, que transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, transformar pela renovação da nossa mente é o metanoio. Não é? Quando nós temos uma mudança de pensamento e houve uma mudança também na nossa vida. Essa mudança vai trazer para a minha vida, não só para o meu pensamento, mas para a minha vida diária, mudanças em todos os setores da vida do homem e da mulher que teve o arrependimento. Com certeza, precisa trazer realmente essa mudança. Pastor, para a gente entender um pouquinho assim, até esse processo, como ele funciona no ser humano, essa questão do arrependimento, dessa consciência pesada, eu falei aqui da questão do cristão, né, fazer essa associação ao Espírito Santo, mas ela acontece também na vida do não cristão. Existe uma norma ética, né, um padrão ético na nossa sociedade. A gente pode até discutir de onde ele vem e o que é ética para todo mundo, mas a gente tem um padrão. Então, mesmo não cristão, em alguns momentos da caminhada dele, ele tem esse peso na consciência e ele precisa ou observa que necessita de uma mudança. Essa questão do arrependimento, ele é diferente no não crente? O não cristão só sente remorso? Tem diferença? Ou tanto o cristão quanto o não cristão, eles passam por esses processos de remorso e de arrependimento também? É porque, veja bem, quando um criminoso, ele comete algo, ele comete um crime, você vai ver os repórteres, geralmente, tentando tirar alguma coisa desse criminoso. Aí o delegado aparece, olha, ele confessou o crime, mas não esboçou nenhum arrependimento, ele é frio, ele é calculista, ele apenas falou que cometeu o crime. Naquele momento, essa pessoa, ela viu que fez algo de errado. Então, a circunstância fez com que ele fizesse algo de errado. Mas o arrependimento bíblico,
é totalmente diferente do arrependimento social. Amém? Então, o cara cometeu um crime, ou cometeu alguma coisa errada na vida, as pessoas cometem coisas erradas na vida, e com o tempo ele vai entender o seguinte: não, eu preciso mudar de direção. Então ele começa a se tornar agora um pai de família melhor, começa a se tornar um cidadão melhor. Mas na questão arrependimento bíblico, vai muito mais além do que isso. Concorda comigo? Então, assim, você vai ver homens na Bíblia que tiveram seus momentos que pisaram na bola com Deus, pisaram na bola com as pessoas, mas que teve uma mudança espiritual. Esse arrependimento ou remorso pisou na questão espiritual. Então, acredito que as pessoas podem mudar de vida, sim, mas o arrependimento que nós estamos falando hoje fala do arrependimento espiritual, né? O arrependimento bíblico. Muito bom, bispo. Eu quis fazer essa distinção exatamente para quem nos acompanha, para perceber a dimensão disso, porque realmente eu também acredito que uma pessoa ela pode mudar o seu pensamento, ela pode ter essa transformação, sim, mas quando a gente fala de arrependimento espiritual é uma coisa que vai muito mais além. Exatamente. E traz uma transformação não só na vida da pessoa, mas na sociedade de uma maneira geral. E partindo disso, bispo, eu queria que o irmão respondesse então uma pergunta. Eu não quero entrar muito assim nas questões teológicas profundas disso. Sim, claro. Mas para a gente fazer até uma distinção disso, como é que o irmão acredita que funciona esse arrependimento? O Espírito Santo toca no ser humano para que ele mude e a partir de então essa mudança ela é radical mesmo? Ou é uma mudança que parte então do pressuposto de que o homem enxerga essa necessidade de mudança e aí então ele tem à disposição a obra, né, e os frutos do Espírito Santo para ele poder abraçar e aí mudar o seu caminho? Olha, o que a Bíblia nos mostra é muito interessante, porque desde Gênesis até mesmo em Apocalipse, você vai ver uma atuação de Deus para convencer o homem do pecado, para que ele se arrependa. Você vai ver isso ali no capítulo 4 de Gênesis, por exemplo, quando Caim ele decide matar Abel. Você vai ver que o próprio Deus ele começa a dialogar com Caim, tentando fazer ele desistir daquele pecado que ele ia cometer. Olha, o pecado jaz à porta. Quer dizer, Deus estava convencendo Caim a mudar de pensamento acerca do assassinato do irmão Abel. Então eu vejo que o próprio Deus ele atua no homem para que exista esse arrependimento verdadeiro, genuíno, essa mudança de pensamento. Mas o homem também tem a sua parte nisso. O Senhor Jesus ele falou no Evangelho de João acerca do Espírito Santo. Olha, ele vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então a obra do Espírito Santo, a obra de Deus na nossa vida é nos convencer. Então eu acredito que cada pessoa que comete erros na vida e muitas vezes sente aquele peso, aquele pesar, eu acredito sistematicamente que há uma obra do Espírito Santo ali tentando convencê-lo. A palavra tentar aqui é no sentido de insistir, de incomodar, convencê-lo do pecado, para que ele tome a atitude de mudança de vida, de metanoia, que é a mudança de pensamento. Então eu creio sim que o Espírito Santo de Deus ele atua convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, para tentar convencê-lo a mudar de vida, de atitude. Até porque se não fosse essa atuação sobrenatural, né, pastor, a gente cairia naquilo que a gente já falou de uma transformação natural, simplesmente social. Social. Né? O camarada ele fez besteira o tempo todo. Você vai ver clínicas de reabilitação que não usa a palavra de Deus. Você vai ver religiões que de alguma forma, tanto é que se prega muito, os psicólogos, os homens, os doutores, muitas pessoas são a favor das religiões, né? Você vai no psicólogo e fala, não, é bom você procurar uma religião, porque a religião vai ajudar. Mas a transformação, a mentalidade da mente vem através do Espírito Santo e através da atitude que a pessoa tem de mudança de vida de verdade. Com certeza, e a transformação mais radical que o ser humano pode viver é exatamente essa, vinda do Espírito Santo. E até porque ele está trilhando um caminho, o caminho que ele escolheu, que tem lama, que tem pedra, que ele vai se machucar, que ele vai se sujar.
Mas aí entra o caminho que Jesus falou, eu sou o caminho. Então agora ele vai sair de um caminho para entrar no outro caminho, mas totalmente diferente do caminho que ele estava trilhando. Aí é a mudança de vida, aí é a mudança de pensamento, é o metanoio, aquilo que está na Escritura Sagrada. E com certeza transforma e muda completamente a vida da pessoa. Pastor, essa questão do arrependimento, ele funciona ainda, ele tem uma dinâmica ainda já na vida do cristão? Partindo aqui da seguinte ideia, que a gente estava falando aqui de uma transformação de pensamento, de uma pessoa que não conhecia o Evangelho, que fazia as coisas na sua vida de maneira desregrada e que num certo momento da sua história o Espírito Santo de Deus o encontra e existe então, melhor dizendo, essa transformação. E aí ele começa um novo caminho, como a gente acabou de dizer aqui. Na vida do cristão, já nesse novo caminho, o arrependimento ainda aparece também? Com toda certeza. Porque ainda existe a obra da regeneração do Espírito Santo, né? Na vida do homem. Então a obra da regeneração do Espírito Santo, ela é contínua. Ela não muda, ela não para. Todos os dias existe essa transformação. Então o homem está sujeito a errar sempre. O pecador, né, que não está mais sendo agora espetáculo do pecado. Mas, porém, ele continua com essa transformação a cada dia através do Espírito Santo. Então, ele pode ser que ele não está mais, por exemplo, que quem usava droga envolvido com as drogas, quem estava adulterando não está mais adulterando, porque houve uma mudança de pensamento. E agora ele está fazendo aquilo que as Escrituras falam para fazer. Mas ainda ele continua neste mundo. E nós vivemos um mundo que jaz no maligno. Então sempre nós vamos deparar com o pecado. Mas aí cabe à pessoa rejeitar o pecado e continuar com essa transformação, com essa mudança de pensamento e a cada dia se arrependendo do que fez. Você vai ver muito homens de Deus. Eu vou falar um pouco da minha pessoa. Quando eu vou orar, eu não esqueço, eu não posso esquecer. Eu acredito que é o próprio Espírito Santo de Deus que me ensina dessa maneira. Quando eu vou orar, eu falo, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque existe uma regeneração a cada dia do nosso caráter, do ser humano pecador, que herdamos de Adão. Então nós estamos a cada dia sendo transformados, sendo regenerados, e é isso que o Espírito Santo de Deus faz na vida do homem que se arrepende. Bispo, eu fiz essa pergunta, Bispo Abel, para a gente entender, porque às vezes o que passa, e o irmão tem, obviamente, muito mais experiência de lidar, né, com as ovelhas, lidar com a igreja do que eu, mas às vezes a impressão que fica, Bispo, é que as pessoas elas têm esse marco de transformação, né? Então a conversão, me converti em tal dia, guardam essa experiência com muito carinho, e isso é muito importante. Mas daí que depois parece que depois dessa conversão já não tem mais importância, né? Agora pronto, já foi, agora é só esperar a volta de Cristo, parece que a caminhada já está resolvida. Você tocou num assunto muito importante, porque como eu falei antes, né? Às vezes o camarada ele veio do mundão, assim como eu vim, né? E ele fala assim, olha, eu já estou salvo, né? Porque eu parei de beber, parei de usar droga, eu parei de minhas baladas, não sei o quê. E como você falou, esquece, né? Ele falou assim, já estou liberto, então, vamos... não é pecado fazer isso, não é pecado fazer aquilo, né? Ele esqueceu que existe essa obra ainda sendo realizada. Então, a pessoa ela tem que continuar buscando, sim, a cada dia essa transformação, né, para que o Espírito Santo faça a obra completa na vida dele. São dois aspectos que eu vou perguntar, Bispo. E o primeiro é o seguinte, o próprio Cristo, lá em Mateus, ele fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Aqueles que se esforçam tomarão, né, herdarão, terão o reino dos céus. E eu acho que é um texto que às vezes passa desapercebido, porque tem muita gente que acha que é tomar de esforço, assim, de assalto, né, pelas obras. O que eu faço é que vai fazer. E a perspectiva de Jesus, obviamente, ela é completamente diferente. É um esforço de você permanecer, que é bem nisso que nós estamos conversando aqui agora. Não é essa a ideia dele ali? Com certeza, Jesus ele falou isso. Então, o próprio Jesus também falou assim, aquele que quer me servir, pega a sua cruz e siga-me, né? Então, a cruz que a pessoa, às vezes, parece que ela quer carregar, é do outro.
não é? Do marido que está dando trabalho, da esposa, então do vizinho. Mas a cruz é o seu próprio eu, o seu próprio ego. Legal. Não é? É esse sentimento adâmico que existe dentro da pessoa. E não? Então, assim, ela precisa ter essa renúncia, tomar o reino de Deus por esforço, renunciar o seu caráter adâmico o tempo inteiro, porque o inimigo, o diabo, ele assim como Jesus ressuscitou, não é? E nós ressuscitamos em Cristo uma nova criatura, o inimigo também quer ressuscitar o velho homem que está na pessoa, não é? Aquela velha pessoa que mentia, e o inimigo ainda mesmo dentro da igreja, a pessoa está envolvida até mesmo na obra, até mesmo liderando a igreja. Às vezes você vê o ego da pessoa muito grande, fazendo a obra de Deus, não é? Você vê muito isso dentro da igreja do Senhor. Então eu acredito piamente que a pessoa ela tem que buscar isso. Se não existir dentro dela esse esforço que você falou, de tomar o reino de Deus, né? Você vai ver muito isso. Jesus nunca ensinou alguém a se vingar. Se você mostrar na Bíblia, não existe. O ensinamento de Jesus fala assim, se vingue da pessoa. Jesus não ensinou a pessoa falar mal da outra. Jesus não ensinou a pessoa, fazer contenda dentro de casa ou dentro da igreja. Não é? E você vai ver muito disso, cristãos que praticam essas coisas. Para você ter uma ideia, Eliezer, que nós no Brasil, segundo pesquisa, IBGE, algumas revistas que a gente lê, nós somos hoje a maioria de cristãos, tanto católicos como evangélicos, somos a maioria de cristãos. E boa parte desses cristãos são evangélicos, 40 milhões, se eu não me engano, 50 milhões de evangélicos no Brasil. Mas você vai ver que as grandes cidades, as grandes metrópoles que carregam esse peso, que ali tem muito cristão, ali São Paulo, Rio de Janeiro, Piauí, Salvador, tem muito cristão evangélico, tem muito católico. Agora eu te pergunto, por que essas cidades, por exemplo, Rio de Janeiro, que tem muito cristão, que mudou de pensamento, que mudou de atitude, que se arrependeu supostamente, por que o Rio de Janeiro continua tão violento? Por que São Paulo é tão violento, se nós somos a maioria no Brasil? Por que o nosso país é tão violento, se tem tanto cristão no nosso país? Será que todos os cristãos que estão na igreja tiveram atitude de mudança de pensamento? Ou elas continuam com as mesmas velhas práticas, e mentindo, fazendo o que é mal, falando mal das pessoas, julgando as pessoas, totalmente o contrário do que Jesus ensinou nas Escrituras Sagradas? Então eu creio assim que um país que se diz evangélico como o nosso, poderia estar melhor. Poderia estar bem melhor. A cidade onde nós moramos, São Paulo, poderia estar bem melhor se os cristãos evangélicos realmente tomassem posse do reino de Deus. Nós poderíamos mudar essa situação através da mudança do nosso pensamento. Paulo, ele evangelizou, quero trazer um pouquinho aqui de Paulo, que ele evangelizou não só Israel, né? Ele foi apóstolo dos gentios. Ele saiu daquele lugar ali onde Jesus estava, que os apóstolos continuou. Paulo foi para a Europa. Ele sozinho evangelizou a Europa da sua época, não é? Grécia, Espanha, Itália e outros países. Então, um homem só que teve uma mudança no caminho de Damasco, que teve o metanoia, a mudança de pensamento, teve um encontro com Jesus, ele foi alguém que Deus usou para mudar a história daqueles países naquele momento. Então eu creio nisso, que uma verdadeira conversão pode mudar toda uma história. Com certeza. Pastor, eu fiz essa primeira pergunta, porque, e aí na resposta o irmão até colocou muito bem isso, né, que Jesus no seu ensinamento, ele coloca algo que é completamente contrário à nossa natureza, fazer coisas que a gente naturalmente não faria, que é ao invés de se vingar, amar, ao invés de criar contenda, se acertar. São ensinamentos de Cristo que vão completamente de encontro à nossa própria natureza. Exatamente. Isso não é natural do ser humano fazer isso. Mas aí parece que o pessoal esquece que mais pra frente na Bíblia ela vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Então, às vezes a gente fica muito preso assim, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Exatamente. E aí você
perde essa bênção que a palavra de Deus, né, garante, de que Ele mesmo irá fazer essa boa obra. Ele começou, Ele vai completar. Não é você... Deus sabe que a gente não consegue, Deus sabe que o pecado está ali, tá preso na gente. Mas daí parece que o cristão, ele se acomoda e aí perde essa transformação realmente. Ele teve aquele marco daquele arrependimento, mas esse processo de transformação que a gente já falou aqui, ele estaciona. Foi interrompido pela acomodação que ele falou assim, eu não vou mais perdoar ninguém não, eu já levei tanta chapuletada, desculpa a expressão, chula, mas eu estava vindo para cá, recebi um áudio muito engraçado, Eliezer, uma criança orando junto com a mãe orando junto com a criança, e a mãe ia falando assim, papai do céu, a criança, papai do céu, abençoa a fulana, abençoa a cicrana. Aí a criança parava. Não, a cicrana não. Ela não, ela é feia. Não, abençoa, papai do céu. É a mãe ensinando ela a orar e a abençoar. E a criança, eu acredito que tem uns 5, 6 anos, até menos, não queria que Deus abençoasse aquela criança que ela achava que era feia, porque a criança irritava ela. Então ela não queria que Deus abençoasse nem orar por aquela criança que ela achava que era feia. E a mãe insistindo ela, não, abençoa, meu papai do céu. Então eu achei muito bacana a atitude da mãe, ensinando a criança como que ela deveria orar. E mesmo alguém que estava ali, de algum modo, aborrecendo aquela criança, como Jesus falou, né? É muito fácil a gente orar por aqueles que a gente ama. Sim. E lutar contra os sentimentos humanos, eu acredito que é um desafio maior do cristão. Você orar por alguém que falou mal de você, você abençoar aqueles que falam mal de você, alguém que te apunhalou pelas costas, alguém que está o tempo todo tentando colocar para as pessoas os seus defeitos. Então esse é o desafio cristão. Quando eu falo desafio cristão, o desafio que Cristo, o Jesus, o Cristo de Deus nos deu para que a gente possa ser parecidos com Ele. Porque quando Jesus estava lá para ser entregue à morte, Ele foi cuspido, Ele foi esbofeteado, e simplesmente Ele não esboçou atitude violenta nenhuma. Tinha alguém que podia reagir, era Ele, né? Com certeza, Ele tinha poder para isso. Ele mesmo falou para Pedro, né, no Getsemane, né, quando foi cortar a orelha, ele falou, não podia pedir 10 legiões. Exatamente. Pedro, com ferro fere, com ferro será ferido. Peraí, você andou comigo. Pedro, você andou comigo, cara. Desculpa a expressão, mas estou para trazer para os dias de hoje. Você andou comigo. E Jesus foi lá e colocou de volta a orelha do Malco. Então, essa é a expressão de Jesus para que nós o seguíssemos. Quer ser um seguidor de Jesus? Tem que fazer igual ele faz. Mesmo que a gente não consiga. Por isso ele falou, olha, vou rogar ao Pai e ele enviará outro Consolador. E ele vos vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Vou falar uma coisa para você, nessa caminhada de quase 20 anos, pregando a palavra de Deus, teve muito momento que eu precisei da ajuda do Espírito Santo para perdoar. E a gente precisa da ajuda do Espírito Santo para perdoar. Tem momentos que não, que automaticamente a gente não entra no nosso coração. Mas tem momentos que você fala, Senhor, me dá tua graça para que eu possa perdoar. E graças a Deus, graças ao Espírito Santo, por isso que nós estamos de pé. Porque se você não permite que a obra do Espírito de Deus faça ser realizada na sua vida, aquele que começou a boa obra, você para. Aí você falou, você estaciona. Então você vai ser apenas alguém que mudou de religião. De alguma forma você mudou o seu pensamento, mas agora você vive uma religiosidade. Não mais seguidor de Jesus Cristo. Você é apenas um crente. É o que nós, talvez, a gente viva hoje, isso aí. No Brasil e em alguns lugares. Com certeza, né? Todo o cenário que o bispo pintou, a gente enxerga isso todos os dias, né?
Bom, nesse primeiro bloco a gente fez essa distinção, né, da palavra, do remorso, do arrependimento, conversou muito sobre a questão do arrependimento, mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Mas na sequência, nós vamos entrar propriamente dito no exame da palavra de Deus. E aí nós vamos responder algumas perguntas, como por exemplo, Deus se arrepende? Tem um texto bíblico que fala isso, mas será que teve arrependimento da parte de Deus? Partindo dessa ideia que o bispo colocou aqui, que precisa mudar o pensamento, mudar o caminho, a gente vai analisar isso e vamos analisar algumas personagens. E quando a gente fala de arrependimento, talvez a história de Davi seja a mais marcante de todas. Bom, nós vamos analisar tudo isso no próximo bloco, tá? O intervalo é rápido, eu conto com a sua presença. A gente vai, mas daqui a pouquinho o Consulta ao Doutor Temas Bíblicos já estará de volta. Estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos. É sempre uma alegria poder contar com a sua participação, recebê-la aqui. Afinal de contas, a gente sempre prepara essas entrevistas com muito carinho, pensando realmente em você que vai nos assistir. E nessa noite, recebendo aqui em nossos estúdios o Bispo Abel Neto, ele que tem nos ajudado a entender, né, e decifrar essas questões que envolvem o remorso e o arrependimento. No bloco anterior a gente falou muito sobre isso, entramos em muitos detalhes da vida do cristão, da sua conversão, como isso acontece na sociedade também. E agora nesse segundo bloco, Bispo, a gente vai entrar mais propriamente dito no exame da Palavra de Deus. Não que a gente não tenha feito isso no bloco anterior, né? Afinal de contas, fizemos aqui várias citações, buscamos muitos ensinos bíblicos também. Mas eu acho que esse exame ele é necessário porque tem alguns textos bíblicos que trazem certas dificuldades. E um deles que é muito conhecido, que é a história do arrependimento de Deus, né? Que Deus se arrepende. E está lá no livro de Gênesis, essa história, né? Esse relato. Bispo, como é que a gente trabalha com esse texto aí teologicamente? Como é que nós vamos analisar esse texto aí? Partindo, obviamente, desse princípio que a gente já conversou no bloco anterior, de que arrependimento é uma transformação de caminho, né? Uma mudança da mente. Deus muda a mente dele também? Como é que funciona isso? Olha, essa pergunta é muito pertinente, né? E muito forte. Porque quando a pessoa está lendo as Escrituras, ela não vai ver somente em Gênesis. Tem diversas passagens que falam que Deus se arrependeu, né? Inclusive, quando Deus, quando Saul também é rei, e a Bíblia menciona que Deus se arrepende, né, de ter colocado Saul como rei. Mas a palavra Deus se arrepende, ela é parecida com metanoio. É do grego metamelonai e do hebraico nachan. Então, ela é parecida com o arrependimento que nós conhecemos, o metanoio. Só que a palavra metamelonai no grego quer dizer que sentiu dor, sentiu tristeza, nesse sentido. Né? Não que Deus fez algo de errado, porque o metanoio, que é a mudança de pensamento, é alguém que estava cometendo coisas erradas, né? E trouxe a transformação da mente. Mas no sentido divino, é diferente do sentido humano. O metamelonai quer dizer que Deus sentiu pesar, sentiu uma tristeza profunda por ter feito o homem e o homem ser o que acabou sendo, né? Então é diferente a palavra, o sentimento de Deus para o arrependimento humano. Então a palavra metamelonai se coloca quando a Bíblia diz, e Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas no sentido, Deus sentiu tristeza, sentiu pesar, se arrependeu no sentido, teve uma dor quando olhou e viu que o homem se transformou, nesse sentido. E a gente precisa de muito cuidado, né, Bispo? Principalmente nessas interpretações bíblicas, quando o sentimento humano é relacionado com Deus. Sim. Porque, obviamente, mesmo quando a gente fala de dor e tristeza, é completamente diferente da forma como o ser humano sente. Então, às vezes, numa leitura rápida, né, a pessoa pega ali e faz essa associação, mas é que o autor humano ele não teria como descrever de outro jeito. Exatamente. É uma forma do autor, né, tentar descrever o sentimento de Deus.
Então, é a maneira mais próxima que a gente possa compreender. Porque a própria Bíblia diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Deus, ele não se arrepende do mal, ele não se arrepende como o homem se arrepende. Então, nós precisamos entender aí. Para que o autor da Escritura pudesse chegar perto desse sentimento, ele usou a palavra nasham em hebraico e em grego metamelonai, que é parecido, né? Porém muito distinto entre Deus e o homem. Porque a gente tem que entender também, bispo, eu acho que essa é uma oportunidade boa para a gente falar sobre isso, que quando a gente lê o texto bíblico, a gente tem que entender que o texto ele é feito para o ser humano. O texto bíblico não é feito para Deus. Deus não precisa de revelação, porque ele já é. Quem precisa da revelação é o homem. Nós. E se o autor bíblico ele não tiver como revelar isso e colocar isso para a gente, não vai fazer sentido nenhum. Então, ele parte dessas aproximações exatamente para ter uma descrição para a gente do observador do texto. São detalhes que vão fazer muita diferença numa interpretação bíblica, senão você pode criar uma teologia, a sua hermenêutica, em cima de um fato que ele não existe, como é esse caso específico do arrependimento de Deus. Por isso que é bom a gente ter essa consulta ao doutor, né? Examinar a Escritura, procurar compreender, porque existe não só esse questionamento da palavra de Deus, né? Por isso você vai ver vários segmentos teológicos, várias pessoas que pregam a palavra de Deus como ela entende, né? Mas buscar esse conhecimento é primordial para quem quer entender as Escrituras. Então, quando você vê na leitura bíblica Deus se arrependendo, Deus se arrependeu de tal coisa, esquece que não é arrependimento humano, como a gente compreende. É Deus sentindo um pesar, uma tristeza por determinada situação. E é a palavra mais próxima do que o autor tentou colocar para que a gente pudesse entender o sentimento de Deus. Muito bom, isso é super importante a gente fazer mesmo essa distinção. Então a gente já parte aqui desse ponto dizendo Deus não se arrepende realmente, como a Escritura mesmo diz. Até não porque ele é perfeito, ele não faz nada de errado, né? Exatamente, então a gente já quebra com isso daí agora já. Mas, bispo, na sua primeira resposta, você falou de Saul. E eu queria falar um pouquinho desse personagem bíblico, porque ele tá ali envolto em muitas histórias. E eu não sei se a gente pode dizer que ele é um exemplo muito clássico, assim, daquilo que a gente falou no bloco anterior, do remorso. Alguém que em algum momento da sua caminhada sente esse peso, mas mudar mesmo ele não quer. Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Saul, ele é o top, assim, do Antigo Testamento pra gente falar sobre isso, né? É aquela pessoa que começou bem na vida, né? Saul começou bem, né? Ele começou o seu reinado bem, né? Ele foi o primeiro rei que Deus escolheu, que o povo desejava um rei, né? As outras nações vizinhas tinham rei. Israel ainda era governado pelo próprio Deus, teocrático, né? Existiam os juízes. Então há um clamor do povo ali querendo um rei. Então Deus ele permite que Saul fosse o rei. E ele começa bem a sua caminhada, né? Só que em determinado momento de Saul, a Bíblia diz que Samuel ordena que ele esperasse ali por ele. E durou 7 dias a espera. Então a Bíblia diz que Saul não teve paciência. Ele pegou, chamou as pessoas que estavam ali com ele e fez um sacrifício a Deus. Ele era rei, não era sacerdote e nem muito menos profeta. A questão de fazer o sacrifício a Deus estava somente na condição dos sacerdotes fazer isso. E Saul, ele fez isso, que Deus não mandou ele fazer. Mesmo ele sendo um rei, ele não estava apto, ele não estava ali. Isso era somente o sacerdote para fazer o sacrifício. E Samuel era o sacerdote também profeta. Então a Bíblia diz que quando Samuel chega, eu até falei sobre isso esses dias, é como se é como uma pessoa que está falando mal de você ou está fazendo alguma coisa de errado, aí você chega e a pessoa te abraça, te dá um tapinha nas costas. E Saul fez isso. A Escritura fala que quando Samuel chegou, Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar. E Samuel, o que você fez?
A resposta dele foi: o que que você fez? Acaso Deus ele tira hoje o teu reino de ti? Então, pela atitude de Saul, Deus ele começa agora a pesar sobre a vida dele a sua mão. Então, a primeira atitude ali de Samuel foi falar: ó, Deus ele tira o seu reino de ti. Então, a Bíblia não vê nessa passagem, a Bíblia não fala nenhum momento que Saul se arrependeu do que ele tinha feito. Você vê que a Bíblia continua contando a história dele, mas em nenhum momento ele pede perdão para Deus, ele reconhece o seu erro, ele continua. E tem muita pessoa que age dessa maneira. Ele pecou. Por exemplo, agora eu sou um líder, sou um pastor, então eu sou um cantor, eu estou pregando a palavra de Deus para as pessoas. Olha, eu sou famoso, não vou ouvir nem mais a Deus. Então Saul, ele estava ali agora, ele era rei. Então ele vai continuar sua caminhada, mas em um momento você vai ver, nessa passagem aqui, ele esboçando arrependimento e falando com Deus: olha, me perdoa. Mas ele continua a sua vida. E muitas pessoas têm agido dessa maneira. Erra, sabe que errou, mas continua. Até porque eu já cheguei onde Deus me colocou. Eu já sou o pregador, eu já sou a cantora, eu já conquistei bens materiais, então não preciso mais me arrepender. Foi o erro de Saul. O segundo erro dele, você vai ver, né, foi quando, um dos erros dele também foi quando ele vai consultar a pitonisa, né, a necromante, e ele consulta e dá a entender que era Samuel, mas não era Samuel. E você vai ver de nenhuma maneira Saul se arrependendo. Esse que é o grande chave que a Bíblia nos mostra. Não está explícito, mas você implicitamente vê na história de Saul o típico crente cristão, né, que continua a sua vida mesmo cometendo erros e acha que está tudo bem, está tudo tranquilo. E é interessante, bispo, a gente analisar essa história de Saul, porque a gente parte da perspectiva, e o texto bíblico é muito claro nisso, de que o Espírito Santo estava com ele. Estava com ele. Quando ele é ungido rei, né, o texto é muito claro, né? Exatamente. O Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo agia na vida de Saul desde que ele foi ungido rei. E mesmo assim, com a ação do Espírito Santo, ele se mantém nesse caminho, né? Obviamente que depois o texto bíblico vai falar que o Espírito Santo então se retirou da vida, né? O Espírito Santo, o Espírito de Deus se retirou da vida de Saul. No Antigo Testamento é retratado assim, o Espírito de Deus. E mesmo assim ele continua. A gente fazendo essa analogia, como a gente já conversou no bloco anterior, do cristão hoje em dia, ela é muito semelhante, né? Faz muito sentido, porque o Espírito Santo age também na vida do crente hoje. E mesmo assim, parece que o cristão ainda faz, ou ainda quer, ou ainda permanece nesse caminho errado, seguindo, obviamente, esse exemplo que tem relatado de Saul nas Escrituras. Interessante você falar isso, Eliezer, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não atuava. Porque você vai ver lá em Gênesis, Deus falando que o meu espírito tirarei do homem, né? Uhum. Então o Espírito de Deus ele foi retirado do homem. Então agora o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, ele é tratado no Antigo Testamento, ele não atua dentro do homem como nos nossos dias. Sim. Ele atuava naquele antigo Israel, no Antigo Testamento, para determinadas situações. Ele agia, lógico, havia uma ação do Espírito de Deus ali, só que não como nos nossos dias, no tempo da graça. Porque hoje, ele atua dentro do homem, né? Jesus falou: eu rogarei ao Pai e ele vos dará o Consolador, o outro Consolador. Então, na época de Saul, ele atuava. Só que é interessante que hoje, nos nossos dias, você vai ver gente agindo da mesma forma como Saul, né? Como eu falei antes, ele pratica o erro, mas para ele está tudo bem. A sua mente a cauterizou. Ele continua, ele está aí 20 anos, 10 anos, 15 anos na igreja, participando da ceia, participando do corpo de Cristo, pregando a palavra de Deus às vezes, cantando, louvando. E às vezes está em adultério, por exemplo, e para ele ali está tranquilo, desde que ele não seja pego, né? Às vezes ele está fazendo outras coisas, fornicação, por exemplo, desde que ele não seja pego. Então, para ele está tudo tranquilo.
E existe uma atuação do Espírito Santo de Deus falando para ele, ó, você está em erro, você está em pecado. Você precisa mudar de vida. Como aconteceu com Saul. Em nenhum momento ele dobra o joelho e pede perdão. Em nenhum momento ele fala, olha, me perdoa. Não é? Ele continuou com as suas práticas aí. Talvez essa seja, e a gente vai analisar agora, né, porque está muito próximo o caso de Davi, seja a grande diferença entre eles, porque ficou muito claro que Saul, a preocupação dele, era única e exclusivamente com uma questão de poder, né, de status, de reino. Todas as atitudes dele são baseadas nisso, né, de uma manutenção do poder, inclusive nas oportunidades onde ele tentou matar o próprio Davi, que ele já via, né, obviamente, como esse sucessor dele. E Davi, pelo contrário, Davi ele não tem essa preocupação. Quando Davi erra, a preocupação dele é não retires de mim o teu espírito. Exatamente. Você pega os salmos que Davi escreveu, ele repete isso várias vezes. E a preocupação de Saul era não retires de mim o reino. Eu não quero que o reino saia de mim. O espírito tem não problema. Não retire de mim o meu chamado. Exatamente. Não retire de mim a minha igreja. Isso, eu quero ficar aqui. Não retire de mim o meu palco, né? O meu CD que eu lancei, a minha fama, né? Então você vai ver muito isso nos nossos dias. Tá muito claro, tá muito nítido na nossa igreja, na igreja brasileira, né? Essas coisas. Então você vai ver Davi cometendo muitos erros também. Uma passagem que eu lembro agora é quando Davi chega para o sacerdote, ele está já fugindo de Saul. Ele chega no sacerdote, estão com fome, e pede para o sacerdote os pães da propiciação, que eram os pães da presença, que ficavam os pães, se eu não me engano, 12 pães ficavam no santo lugar, que representava ali a palavra, representava o próprio Cristo, o próprio Jesus. E aqueles pães eram trocados a cada sábado. E Davi chegou e pediu os pães para que o sacerdote desse os pães para eles, porque eles estavam com fome. Só que os pães era somente o sacerdote podia comê-los. Todo sábado era trocado os pães, mas aqueles pães iam para os sacerdotes. E Davi fez uso desses pães e comeu desses pães. E o próprio Jesus cita essa passagem no Novo Testamento, que Davi comeu os pães da presença, os pães da propiciação. Mas por que não houve um peso sobre Davi? Porque Deus ele considera mais a vida, né? Mais o ser humano, do que os próprios rudimentos, né? Então você vai ver isso. Davi, ele erra, o pecado clássico também de Davi, que é o adultério com Betseba. Você vai ver toda a história de Davi, né? Você tem ideia, às vezes a gente lê a passagem de Davi e fala, Davi cometeu adultério. Ele viu a mulher lá no alpendre, tal, na casa real, ela estava tomando banho. E parece que isso ficou como se fosse um jargão no meio cristão, né? A história de Davi. Mas vamos analisar. Um rei, vamos colocar como se fosse nós. Chegar, olhar uma mulher que está tomando banho, a mulher possui um esposo, eu também possuo uma esposa. Eu, pelo poder que eu tenho, eu sou um dono de uma grande empresa, pelo poder que eu tenho, chama ela aqui, e ela talvez seja minha secretária, eu me deito com ela, pelo poder que eu tenho. Ela aceitou aquilo que ela poderia rejeitar. Então o pecado foi dos dois. E a Bíblia diz que ela se limpou da sua imundícia. Aí depois eu descubro que ela está grávida. E para eu não me enroscar, para não vir essa culpa sobre mim, eu chamo o marido dela. Ó, vem para cá. Vamos trocar. Vai lá para tua casa. E ele não fala, não. Você vê o caráter de Urias. Davi foi mais, sem desculpa a expressão, o caráter de Davi foi mais mau do que o do próprio esposo. E Urias fala assim, não, meu senhor, tá lá o comandante Joabe, tá lá meus amigos estão lá na trincheira e eu não vou eu não fico bem assim. Então, ele vê que não deu certo, ele chama de novo ele, que se embebeda junto com ele, embebeda Urias, e Urias ainda não faz o que ele pediu. Conclusão, não deu certo. Então chama agora o comandante aí, olha, leva essa carta pro comandante, coloca ele na frente da batalha lá, junto com os outros, de uma maneira bem, para que ele possa
desculpa a expressão, passar dessa para melhor. Então olha só a atitude, o crime de Davi, que ele arquitetou, premeditado. Você sabe que no mundo jurídico, um crime que foi premeditado, ele tem mais peso. Os juristas que estão me vendo agora sabem disso. Quando é um crime aleatório, ele tem menos peso, juridicamente falando. Mas Davi arquitetou o crime. Ele pensou, ele teve dias para pensar. Ele teve muitas chances de se arrepender e de mudar de direção. Mas mesmo assim ele não fez naquele momento. Ele deu continuidade ao plano. E a Bíblia vai falar, ele vai descrever esse plano até a morte do menino, que depois nasceu. Quando ele peca, aí depois vem a resposta de Deus. O profeta Natan chega e conta aquela história. E ele fala assim, como é bom a gente olhar as coisas que as pessoas fazem, né? E Davi caiu nessa, né? Muitas pessoas julgam como Davi julgou naquele momento. Ah, isso aí merece a morte. Pois é, então esse cara é você. Essa pessoa que eu estou falando é você. Então a Bíblia diz ali que Davi, ele começa, aí quando ele cai... Aí que a ficha caiu. Aí que a ficha cai, ele cai a consciência que errou. Eu creio que agora, pelo convencimento do Espírito Santo que estava sobre o profeta, né? Davi agora ele chora, ele busca Deus, ele começa a se quebrantar diante de Deus. Quando você vai ver o Salmo 32, ele fala muito sobre isso, né? Enquanto eu calei meu pecado, então ele confessa o pecado, ele muda de atitude, ele muda de pensamento, ele se quebranta diante de Deus. Não afasta de mim o teu espírito, me dá de volta a alegria da tua salvação. Então o que ele fala ali nos Salmos é o que ele sente diante de Deus e depois se transforma em louvor para Deus. Então Davi meio que ele vive a graça no Antigo Testamento. O modelo de Deus, o que Deus queria no Antigo Testamento era que as pessoas se arrependessem. E Davi ensina que no Antigo Testamento era possível se arrepender. Você vai ver que o homem eles pecavam e levavam, eu pequei, vou lá no sacerdote, vou levar um cordeiro, vou levar um animal, e o sacerdote vai lá, coloca a mão sobre o animal e está tudo certo. Mas o arrependimento existia? Chegou um momento que Hebreus fala que, olha, eu não me agrado dos seus sacrifícios. Então Deus ele começou a ver que estava brincando demais, eu acredito nisso, entendeu? Porque eles pecavam, vamos levar um animal lá para o sacerdote, ele coloca a mão sobre o animal, asperge o sangue no altar, derrama o sangue do animal e está tudo certo. O pecado é coberto, o pecado é perdoado. Por causa da inocência, que também representava Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas e o arrependimento? Aí você vai ver Davi mostrando e ensinando isso no Antigo Israel, no Antigo Testamento. Essa mudança, muito bom. E ainda sobre Davi, e eu vou deixar essa pergunta já para abrir o próximo bloco. Davi no Salmo 51, que é conhecido, né, a confissão, né, de Davi, os teólogos dizem que ele usa, tem aquela frase famosa, né, cria em mim um coração novo, né, um espírito inabalável, e que esse cria, bispo, é o mesmo cria lá de Gênesis 1, que Deus criou, né, os céus e a terra, ou seja, criar algo do nada, de que não existe. Tamanho o reconhecimento que Davi tinha de que o coração dele era mau. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Logo para começar, o Bispo Abel Neto vai responder essa pergunta para a gente aqui, para a gente aprender um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho. Muito bom, depois desse intervalo bem rápido, nós já estamos de volta com esse que infelizmente é o último bloco da edição de hoje do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos, num bate-papo super agradável, recebendo aqui nessa noite o Bispo Abel Neto, ele que tem nos ajudado, né, a entender essas questões sobre o remorso e o arrependimento. A gente já falou bastante
no primeiro bloco sobre a diferença entre as palavras, o que cada uma significa. No bloco anterior a gente entrou num exame mais detalhado das Escrituras, Bispo, e a gente encerrou falando de Davi. E a gente vai aproveitar esse último bloco aqui para tentar aprender sobre outros personagens também, né, que tem alguns exemplos bem clássicos na Bíblia sobre a diferença dos termos. Mas eu queria, para a gente encerrar a história de Davi, no Salmo 51, Bispo, ele fala lá sobre o cria em mim um coração puro, um espírito inabalável. E os teólogos usam e dizem, né, que o verbo que ele usa ali do hebraico criar é o mesmo de Gênesis 1, né? Que Deus criou todas as coisas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra e criou do nada. Não tinha nada e ele criou tudo. E o que Davi, a ideia de Davi é exatamente essa, né? Que Deus cria um coração completamente novo, porque diante de tudo que a gente já falou aqui, né? De planejar o pecado, de remoer isso, de fazer isso, ele viu que ele, com o coração dele, não tinha mais condição, ele precisava de algo novo. Aí vem Jesus, né? E um certo tal de Nicodemos, que vai visitá-lo à noite, começa a dialogar com Jesus, né? Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. E fala, olha, ninguém que faz essas coisas que tu fazes tem que ser de Deus para fazer tudo que o Senhor faz. E Jesus começa a falar com Nicodemos acerca disso, né? Olha, importa-vos nascer de novo. Mas como nascer de novo? Nicodemos começa a conversar com Jesus, dialogar com Jesus. Ele não estava entendendo aquilo, né? Então eu acredito que Davi, ele usa essa expressão aí, né? Talvez uma revelação do próprio Deus, o que Deus queria do homem, né? O homem pecador, agora nascendo de Deus. Foi o que Jesus ensinou para Nicodemos. Olha, importa-vos nascer de novo. Então, quando cria em mim, Deus, um espírito inabalável, tal, é justamente isso. Eu acredito que é nascer agora do próprio Deus, ser concebido pelo próprio Deus, né? O velho homem existe, que está sendo restaurado pelo Espírito Santo, está sendo transformado a cada dia, mas agora existe um homem que nasceu do próprio Deus, que vai muito além agora também do arrependimento. É um novo nascimento espiritual, que ele se transforma em uma nova criatura em Cristo Jesus. Todas as coisas novas, velhas já passaram, tudo se fez novo. Então ele vai viver agora em novidade de vida. Ele não vai só ter os pensamentos mudados, né? Ele agora vai ser um bebê espiritualmente falando. Tudo para ele é novo. É algo que é inexplicável. É só quem vive esse novo nascimento pode sentir e também entender o que é isso aí. Com certeza, não dá para explicar não, e por isso que eu entendo muito Nicodemos ali na passagem, que ele está completamente perdido, e quando a gente lê o texto a gente fica também, porque o ensino do mestre é avançadíssimo. E Nicodemos era um dos maiorais, né? Era tinha capacidade, né? Exatamente. Tinha capacidade. A gente que às vezes ainda está patinando, aprendendo, não entende, calma. Nós vamos devagarzinho que a gente vai entender também. Bispo, eu queria falar de um outro exemplo aqui de arrependimento, que é dos mais famosos do Antigo Testamento, e que mostra que o arrependimento ele é completamente de Deus. É Deus que opera. E a gente vê isso na história de Jonas. Deus manda Jonas pregar, Jonas não quer. É o profeta que desceu, né? Ele só desce. Só vai cada vez mais baixo. Não quer, não vai, não vou falar. Tudo ao contrário daquilo que Deus manda. É o profeta birrento, né? E quando chega lá, Deus opera uma das maiores transformações da história. Dizem que a cidade de Nínive eram mais de 120 mil habitantes. Homens, né? Homens ainda. Embora não conta as mulheres ali. Não conta mulheres e crianças. E a cidade se converteu de maneira unânime. Todos se transformaram pela pregação do profeta que não queria pregar. É a conversão, é o arrependimento que gerou arrependimento para uma nação. Sim. Né? Porque a Bíblia vai dizer que Jonas ouve a voz de Deus, olha, vai para Nínive pregar sobre os nivinitas, né? E ele não vai. Ele vai para outra direção, vai para Tarsis. Então ele paga a passagem, vai até o navio, desce lá para baixo, fica lá escondido, de repente vem o vendaval, vem a tempestade.
que começa a balançar o barco e todo mundo vai cair. A história que a gente já conhece. Até então, Jonas ele estava ali, acreditando que estava fugindo da presença do Senhor. É interessante esse texto, porque na época as pessoas acreditavam que Deus ele estava em determinado lugar. Então você vai ver Elias também querendo fugir da presença de Deus. Você vai ver Jonas querendo fugir da presença de Deus, acreditando que Deus só estava ali em Israel. Quando a Bíblia diz que ele estava tentando fugir da presença de Deus, porque ele acreditava que Deus estava operando ali. Eles não tinham ideia que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, como nós temos ideia hoje. Então, Jonas, ele foge e tem toda aquela história que os marinheiros lançam sorte, cai sobre ele, e ele é jogado no mar. Então, quando ele é jogado no mar, cai uma tempestade. E Deus faz agora que um grande peixe, que eu acredito que seja uma baleia, eu acredito, o engoliu. E ali nas profundezas, né, que ele começa a clamar, começa a orar, ele teve um arrependimento ali, você vê, né, segundo a Escritura, nitidamente o arrependimento de Jonas. Ele é cuspido de volta para a terra. E ali ele vai pregar em Tarsis, aliás, em Nínive. E a Bíblia vai dizer que até o rei ouviu a mensagem e apregou um jejum de pano, de saco, que o jejum era a representação também de humilhação, de arrependimento. O pano de saco que eles se vestiam quando estavam arrependidos de alguma coisa no antigo Israel. E todos fazem esse jejum, a cidade inteira, até os animais jejuam. E houve uma coisa linda, maravilhosa, a manifestação de Deus. Você consegue entender que 120 mil homens, fora as mulheres e crianças, né? Que a Bíblia não fala isso, se arrependeu, teve uma mudança de direção e Deus poupou aquela cidade, porque o homem também se arrependeu. Olha o quanto é importante o arrependimento em nossas vidas. Porque às vezes a gente está trilhando um caminho, talvez tem pregadores agora nos assistindo, cantores, homens que estão em posição alta, que quer dizer assim, não, eu vou continuar com a minha vida do jeito que está tudo bem. Mas eu creio, assim como aconteceu na vida de Jonas, esse profeta, que o arrependimento dele trouxe para a vida, não só dele, mas para a vida de mais de 120 mil pessoas, a graça de Deus, a compaixão de Deus. É onde entra os benefícios do arrependimento. A compaixão de Deus, ela veio sobre uma cidade, porque alguém tomou a atitude de se arrepender. Ainda por causa da sua própria vida, que ele queria poupar também. Ele não queria morrer, lógico, mas ele se arrependeu e fez aquilo que Deus mandou. Bispo, a gente vai falar ainda sobre essas questões dos benefícios, né, do arrependimento. Amém. Que é muito interessante a gente trazer isso para a nossa vida realmente. Sim. Mas antes, eu queria fazer mais uma perguntinha da história de Jonas. Primeiro, uma observação, que é uma pregação tão contundente que eu acredito não ter relato assim, nas Escrituras de um impacto tão grande de transformação de tantas pessoas. No ministério de Jesus mesmo, a gente vê uma multidão seguindo o Mestre, mas um impacto tão grande assim de mais de 120 mil pessoas se converterem, eu acho que é algo muito específico ali dessa passagem e que demonstra realmente o agir sobrenatural de Deus. A gente tem outros relatos assim de coisas tão grandes assim. A gente vai ver na pregação de Pedro, né? Na pregação depois da descida do Espírito Santo, ele prega e 3 mil almas se convertem ali. Você vai ver também, não com essa mesma como é que fala, quantidade de pessoas, mas você vai ver no decorrer da história, né? O agir, no decorrer da ação do Espírito Santo, no decorrer da pregação do Evangelho, das boas novas, você vai ver isso acontecendo. Mas eu não lembro de relato, nesse momento não consigo lembrar. De algo tão impactante. Tão impactante assim, como na cidade de Nínive. Certeza. Bispo, o irmão, na sua resposta, falou da questão de Jonas, né, do descer, né, o quanto ele veio descendo. E eu já ouvi alguns estudiosos também falando que esse descer, principalmente no Antigo Testamento, ele sempre tem uma conotação espiritual. Ou seja, a pessoa, quando o texto diz que a pessoa desceu, é porque era algo errado que ela estava fazendo. E quando coloca o subir, como por exemplo subir a Jerusalém para adorar, é algo que ela está fazendo correto. Tem essa conotação também no significado da palavra? Porque você vai ver só nesse texto de Jonas 5 vezes ele descendo.
Então, como a própria Bíblia diz, ele estava fugindo da responsabilidade, né? Ele estava fugindo do seu chamado. Então, fugir da responsabilidade de Deus, fugir do chamado de Deus, vai nos levar para lugares escorregadios. Legal. Vai nos levar para lugares que Deus não quer que a gente vá. Então, onde é que você já ouviu dizer, em outra passagem, ou até na história humana, que alguém foi parar no ventre de uma baleia ou de um grande peixe, for assim dizer? Já aconteceu, eu já vi reportagem que encontrou alguém dentro de uma baleia. E essa pessoa estava morta. A baleia engoliu a pessoa. Mas nesse caso de Jonas, não, ele conseguiu sobreviver 3 dias, né? E 3 noites ele ficou dentro do ventre da baleia. Então, olha onde ele foi parar. É? Olha onde ele, pelo fato de estar fugindo da presença de Deus e descendo a cada dia, né? Que a Bíblia faz questão de dizer que ele desceu e desceu e desceu e desceu, você vai ver o resultado na vida dele. Ele foi parar no pior lugar que podia existir naquele momento. Foi uma redefinição do termo fundo do poço. Fundo do poço. Jonas redefiniu isso de maneira Ali eu acredito incrível. Que nem seja fundo do poço, fundo do abismo. Foi o mais profundo de todos, com certeza. Exatamente. Bispo Abel, para a gente poder conversar, e o nosso tempo, infelizmente, ele passa muito rápido, principalmente quando o bate-papo é agradável, para a gente tratar de 2 detalhes, dos benefícios também, para a gente não ficar sem falar, né, dos benefícios do arrependimento, e um exemplo que é muito marcante da diferença entre remorso e arrependimento, que é Judas e Pedro. Acho que é uma história clássica desse sentido. Eu acho que é o clássico dos clássicos, né? No Antigo Testamento tem Saul e Davi, agora no Novo Testamento, na graça, você vai ter Pedro e também vai ter Judas. Um que entregou Jesus pelas moedas, né? O traiu, participou da ceia, conviveu com Jesus o tempo inteiro, era o que cuidava das finanças ali, era a pessoa de confiança do Senhor. Estava na ceia. Jesus não expulsou ele da ceia. Coloca a mão no prato, né? Coloca a definição junto a mão que no Jesus prato. dá é essa, né? Aquele que põe a mão no prato comigo. Exatamente. E faz parte do corpo, prova do corpo, né? E ele traz Jesus por causa das moedas. Acreditamos ali, os teólogos falam muito sobre isso, que Judas não tinha a dimensão do que estava acontecendo. Talvez ele acreditava naquele momento que só ia prendê-lo. Mas quando ele viu que a coisa havia sido mais profunda ainda, a Bíblia diz que ele ficou muito amargurado, né? Ele vai lá e se enforca, né? Ele vai lá e se destrói a sua própria vida. Eu acredito muito que se Judas chegasse diante de Jesus ou diante de Deus, feito uma oração, me perdoa, Judas traz Jesus com um beijo, né? Olha só que coisa forte. Mas você vai ver depois, logo em seguida, Pedro também errou. Pedro foi o cara que errou demais perto de Jesus. Pedro foi o que mais errou. Só que você vai ver Pedro chorando, pedindo perdão. A Bíblia fala isso. Eu não sei se é no Evangelho de Lucas, bispo, que no relato da negação, né, quando Pedro nega a Jesus, que ele troca olhares com o mestre. Eu não sei se é no de Lucas, eu vou falhar aqui na referência. Mas o texto diz que quando Pedro negou a 3ª vez, ele trocou olhares com Jesus e aí ele cai em pranto. O negócio Judas está em Mateus 27, versículo 3 e 5, dos 3 ao 5, você vai ver o relato de Judas. E o arrependimento de Pedro, Mateus 26, do 69 ao 75, você está em casa aí, você pode abrir a Bíblia em Mateus, capítulo de número 26, do 69 ao 75, que você vai ver o relato de Pedro. Mas você me fez lembrar uma passagem agora que Jesus, depois de ressuscitado, ele aparece para cerca de 500 pessoas e também aparece aos discípulos. Cerca de 40 dias ele vai aparecendo. E chega em determinado momento que ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E Jesus fala isso para Pedro 3 vezes. E 3 vezes Pedro também fala: tu sabes que eu te amo. E Jesus fala: apacenta minhas ovelhas.
E a Bíblia, naquele momento ali, Pedro, ele lembra talvez, das 3 vezes que ele havia negado, né? Daquele momento que ele havia negado a Jesus. Aquele momento que ele havia negado. Então Jesus, ele confronta Pedro nesse momento. Olha, você me amas? Então eu acredito que ali que nasceu o apóstolo Pedro, né? Logo depois da efusão do Espírito Santo. Mas tem essa relação aí, né? Pedro, ele errou, mas ele não ficou com remorso. Ele sentiu a dor da atitude que ele fez, da situação que ele passou ali, de ter negado ao Senhor, mas ele mudou realmente de pensamento. Houve um arrependimento. E uma grande transformação. É só a gente ver o ministério dele dali para diante. É incrível realmente como ele foi usado pelo poder de Deus. Exatamente. Bispo Abel, a gente tem aí mais uns 5 minutinhos para a gente conversar aqui e eu queria falar agora dessa questão dos benefícios do arrependimento, né? O irmão já citou ali rapidamente a questão da compaixão, né? Mas eu queria que a gente abordasse esses 3 aspectos dos benefícios que o arrependimento pode trazer na vida de uma pessoa. Sim, claro. Tudo que você faz relacionado às questões divinas, você sempre tem uma resposta de Deus, né? Eu estava falando ontem na igreja sobre a lei da reciprocidade, né? E o arrependimento tem também a reciprocidade. Por exemplo, em Jonas, houve a compaixão de Deus sobre aquelas almas. Então, o primeiro benefício do arrependimento é a compaixão de Deus, né? Eu separei aqui. O segundo benefício do arrependimento são as portas da salvação ser aberta, né? Que às vezes a pessoa não pode confundir, mas a salvação não é pela graça, mediante a fé, né? É pela fé mediante a graça. Foi Jesus que fez lá na cruz, sim. Mas se a gente não fizer também a nossa parte de arrependimento, como é que vai acontecer? Eu vou continuar com minha vida e eu vou ser salvo mesmo? Jesus praticou Jesus me salvou lá na cruz, lógico, ele morreu por mim na cruz. Mas o que eu tenho que fazer? Eu preciso aceitar isso. E aceitando isso, esse sacrifício, também vem junto o arrependimento, que foi dado pelo próprio Espírito Santo de Deus que me convenceu. Mas eu também tenho que tomar a minha atitude de me converter. E no Antigo Testamento fala muito isso, convertei-vos a mim, que eu me voltarei para vós, diz o Senhor. Então, eu acredito que abre as portas da salvação. Você pode ver em 2 Coríntios 7:10. Terceiro, perdão dos pecados, né? Lá em Atos 2:38, não é? Fala sobre isso aí. Então, o arrependimento traz esses benefícios. A compaixão de Deus, abre as portas para a salvação e também o perdão dos nossos pecados, né? O Bispo, é uma dinâmica muito interessante, e a gente já falou um pouquinho disso também em blocos anteriores, de que o cristão ele trava nessa questão e perde exatamente isso por não buscar esse arrependimento mais, por não se quebrantar. Acho que esse é um termo muito interessante. Não se quebrantar na presença de Deus. O coração vai ficando realmente endurecido. E aí o cristão hoje ele perde isso que o irmão acabou de citar, por um endurecimento do coração. O que o irmão atribui, né? A que o irmão atribui isso hoje em dia, com a sua experiência, desse endurecimento do coração, assim, do povo de Deus? É difícil a gente ver, como antigamente, né, aquele avivamento da igreja, aquele quebrantamento, as igrejas buscando realmente isso, assim. O irmão atribui alguma coisa? Tem alguma... Jesus falou que nos últimos dias, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então eu creio que hoje existe uma multiplicação muito grande do pecado e da iniquidade. Então, muitas vezes se perdeu até mesmo dentro da igreja essa busca, né? O pecado está tão exacerbado dentro da igreja ou fora dela, no mundo inteiro, que não que seja impossível, né? Mas que cada vez que passa, aparentemente, se torna mais difícil, né? Existir um arrependimento genuíno. Por isso que temos que buscar sempre esse avivamento dentro da nossa alma. Avivamento significa isso, trazer de volta à vida aquilo que está morto. Então o cristão ele tem que buscar esse avivamento constante, esse quebrantamento, se derramar na presença de Deus,
Confessar, olha, Deus, eu não presto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não tenho força. Eu não tenho força para perdoar, eu não tenho força para largar o pecado, o adultério, a mentira, a fornicação, a masturbação. Tem que falar para Deus, não adianta falar para o psicólogo. Respeito, mas isso é questão espiritual. Tem que falar para Deus, buscar isso de Deus e crer. Porque às vezes a pessoa ela também não acredita. Ela fala, mas não crê. Então, você crê, você ter fé nessa palavra, que Deus, a Bíblia, Jesus falou, olha, o apóstolo João falou lá nas cartas, filhinho, falo isso para que não pequeis, mas se pecardes, vai ter um advogado no céu, Jesus Cristo. Então nós temos um advogado. Pedir perdão para Deus sempre, buscar esse arrependimento, essa mudança de vida o tempo todo, a cada dia da nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai realizar essa grande obra a cada dia sobre a sua vida. Com certeza, muito bom. Então essas que foram as reflexões finais, né, Bispo? Infelizmente o nosso tempo já acabou e eu quero agradecer muito a presença do Bispo Abel Neto aqui nos nossos estúdios, ele que nos ajudou, né, nessa caminhada aqui para entender a diferença do remorso e do arrependimento. Bispo, muito obrigado pela sua presença, foi um prazer, viu? Quero te dizer que eu sou fã também, assisto bastante em casa e Deus te abençoe. Tá bom. Então, Bispo, eu vou aproveitar então fazer uma última pergunta nos minutinhos finais que a gente tem aqui, em cima disso que o irmão acabou de responder, sobre a questão do evangelho e da sua pregação, porque o arrependimento é peça central da pregação do evangelho. Não existe evangelho sem arrependimento. Queria que o irmão falasse um pouquinho sobre essa questão. Sim, você vai ver nos evangelhos, o próprio João Batista já pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E foi a pregação de João Batista se baseava no arrependimento. Depois, logo em seguida, Jesus, depois de ser batizado, começa o seu ministério, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E depois os apóstolos também. Então, o evangelho, a pregação do evangelho é arrependimento. Então, pecador, arrependa-se. Aceite Jesus, mude de vida. Não tem jeito, é isso aí, muito bom. Vou deixar os contatos do Bispo Abel Neto, se você quiser entrar em contato com ele, de repente ficou alguma dúvida, ou algum convite, alguma informação, você pode entrar em contato pelo e-mail, abelnetobispo@gmail.com, abelnetobispo@gmail.com, no Instagram, @bispoabelneto, tá bom? Lá no Instagram, ou pelo Facebook também, Bispo Abel Neto, é só você procurar lá que você vai localizá-lo, tá bom? Ou então pelo telefone, né, que também tem ali o WhatsApp, é o 0 operadora 11, porque o telefone é aqui de São Paulo, 96673 3626, 96673 3626, esses são os contatos do Bispo Abel Neto, que gentilmente nos ajudou aqui nessa noite, tá bom? Recebê-los. Muito bom, você pode procurá-lo por lá, tá bom? E antes da gente encerrar, 2 recadinhos que você com certeza já conhece e já está aproveitando. O Instagram da HIT e o nosso YouTube. Lá no Instagram você fica sabendo antes da nossa programação, além de ver todos os bastidores aqui da emissora, tá bom? Então, temas, convidados, você fica sabendo lá. Siga o nosso perfil ali no Instagram. Ou então, o nosso canal lá no YouTube, que nós transmitimos a nossa programação simultaneamente. Você vê no YouTube, ali no seu computador, no tablet ou no celular, o que passa na TV. E além de ser uma ferramenta para você rever os seus programas prediletos, as entrevistas que você mais gostou e para compartilhar todo esse nosso conteúdo, tá bom? Então aí estão dados esses recados. Siga o nosso perfil lá no Instagram e também se inscreva no nosso canal lá do YouTube, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia em mais uma edição do Consulta ao Doutor Temas Bíblicos e mais um domingo. Foi um prazer recebê-lo aqui, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe muito a sua vida, que você possa refletir e aplicar tudo aquilo que você tem aprendido dia após dia, tá bom? Uma semana abençoada na presença de Deus, cheia da graça de Deus. Um abraço e até domingo que vem, se Deus permitir.